Bom dia nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla React. Nessa terça-feira aí, dia 13 de agosto de 2024, estamos trazendo para vocês as últimas novidades do mercado da bola do Flamengo, as últimas informações dessa terça-feira. O Flamengo entrará em campo nessa quinta-feira aí, partida válida aí pela Copa Libertadores da América, o primeiro duelo no estádio do Maracanã pelas oitavas de finais aí. Flamengo. André Fury, liga um sinal de alerta o que a gente vê desse Flamengo nos últimos jogos? Mas eu acho que o Flamengo está sempre com o sinal de alerta ligado. Tem isso também. Porque... 7 vitórias, o sinal de alerta está ligado. Porque é essa cobrança que, de maneira geral, no Brasil é feita com exagero. Determinados clubes têm com a sua massa de torcedores uma relação diferente. Eu acho que o Flamengo é assim nos últimos anos. E os treinadores que trabalharam no Flamengo depois do Jorge Jesus aprenderam, no momento em que assinaram o contrato, a carregar essa pressão extra pela forma como as suas equipes atuam. Não necessariamente se ganham, perdem ou empatam. O resultado continua sendo soberano. Prova disso é que o Flamengo tem dado esses escorregões mais recentes, depois de um momento em que pareceu... Por isso o Campeonato Brasileiro é tão enganoso e ele é tão interessante. Teve um momento há pouco tempo, quando o Flamengo foi o último a jogar entre Palmeiras e Botafogo, os dois perderam em casa, o Flamengo ganhou no domingo, assumiu a liderança e houve muita gente que falou assim, agora o Flamengo vai dominar essa corrida, né? Os outros que disputem as outras coisas, porque se o Flamengo continuar jogando assim, o Campeonato Brasileiro vai ser conquistado sem muita dificuldade. Só que a divisão de forças é para o Flamengo tão dura e tão difícil quanto é para os outros times. A obrigação de olhar para o calendário, mesmo com as ressalvas de todos os técnicos que passaram pelo clube, mas o Tite é o que fala com mais ênfase, é humanamente impossível atuar com os mesmos jogadores e manter o nível de competitividade, o padrão de atuação. Mas isso continua sendo cobrado do Flamengo, que precisa se sentir e, de fato, ser candidato a tudo. E quando existe uma falha, e essa falha está detectada agora no material que o Pedro mostrou, a quantidade de gols que o Flamengo leva pelo alto, por mais que o Tite diga ou tente passar uma posição em que isso não o preocupa especificamente, porque o desempenho no geral do jogo não foi para perder, eu não discordo necessariamente dele na questão do desempenho geral, mas quando você deixa pontos de novo por causa de uma mesma jogada, é porque você está fazendo alguma coisa errada nesse aspecto específico. A bola aérea ofensiva, ela é crucial para todos os times de futebol que querem alguma coisa há muitas décadas. Se você for olhar índices de campeonatos importantes, a quantidade de gols pelo alto, principalmente em jogadas de bola parada, é uma coisa assim, que é uma verdade que não muda. Por isso você tem que ser muito bom defendendo esse tipo de lance. Se você quer alguma coisa também, é preciso ser eficiente nas duas áreas. E o Flamengo tem deixado a desejar na própria. Perdão, André. Mas, Mari, sobre esse sinal de alerta ligado, quanto é de fato uma falha de desempenho e quanto é essa expectativa? Não é de disputar tudo, é disputar tudo brilhando sempre quarta, domingo. Mas é uma régua que a própria diretoria coloca, né? Assim, sempre incansável, o treinador pode conquistar títulos, ela muda na temporada seguinte, ela vai agressivamente no mercado e paga à vista um jogador excepcional como o próprio De La Cruz, enfim, ela sempre colocou essa régua também, principalmente nesse recorte depois de Jorge Jesus, é bem verdade, né? Até o Tite carrega isso. Mas eu acho que também passa por uma avaliação de adversários, assim, né? É um São Paulo, pegando esses últimos resultados do Flamengo, é um São Paulo que vem muito forte, é um Palmeiras que vem muito forte, e é bem verdade que esse jogo da volta o Palmeiras devolveu, né? O que o Flamengo fez no da ida, pensando em Copa do Brasil. Eu acho que, para além disso, é as peças que ele perde agora, assim, porque se a gente está falando já de um Flamengo com a corda esticada como todos os outros clubes, ou pelo menos os que estão ali disputando títulos ou que se colocam nessa condição, você já começa a olhar de um outro jeito, né? Assim, você perde 2 jogadores importantíssimos no sentido de que
no caso do Vinha, não necessariamente sendo muito utilizado, mas quando você precisa e você olha para o banco, você não pensa duas vezes. Sim, o Flamengo fez muito esforço para tê-lo também, né? E no caso do Cebolinha, é uma disputa de que ele estava no altíssimo nível entregando por esse lado esquerdo, sendo que não tem um Bruno Henrique nesse momento entregando próximo ao que o Cebolinha já entregou nessa temporada com o Tite, tanto que o Tite já tentou o Luiz Araújo daquele lado. Então, acho que agora talvez possa levantar um alerta de que ele pode, na condição de ser o melhor elenco, talvez, da América, ele já encontre situações ali de que ele pode precisar estourar um pouco mais o jogador em detrimento do outro, assim. Então, acho que não preocupa, no meu ponto de vista. Mas essa questão da bola aérea, por exemplo, ele vai enfrentar um adversário que utiliza muito isso, no caso do Bolívar, assim, que lá na altitude, isso pode acontecer. E o Flamengo, ele precisa concentrar de fazer pelo menos um ótimo resultado jogando no Maracanã. Pois é, daqui a pouquinho a gente já atualiza para vocês Everton, Cebolinha e também o Vinha, condições físicas desses jogadores. A informação que a gente tem é realmente que vai ficar muito difícil para o restante da temporada. Mas, André Kfouri, são muitas críticas que o Tite vem recebendo. Aliás, o Tite vinha recebendo muitas críticas. Aí ele vai e soma várias vitórias ali no Flamengo. O pessoal dá uma tranquilizada. Ele faz em período de Copa América. Também é uma coisa absurda, é impressionante o que ele consegue organizar no time do Flamengo com tantos desfalques para entregar bons resultados. Mas aí agora as críticas voltam depois desses desempenhos que não são tão bons com o Flamengo. São críticas justas ao Tite? Eu acho que sim, não todas, e dependendo do tom, eu não concordo. Então, assim, existe uma tendência há alguns anos, além da irregularidade dos humores, né? Então o time ganha, é maravilhoso e todo mundo é craque, o técnico é genial. O time perde, os jogadores são lixo, o técnico é ultrapassado. Assim, existe muito essa coisa que não tem, né? É uma coisa meio ciclotímica, assim, não tem muito padrão, não tem muito critério. Então, eu não acho que os extremos eles sejam reais e devam ser considerados. O Flamengo, nas últimas atuações, fez partidas compatíveis com o seu potencial? Não, não fez. Mas é preciso lembrar que 2 dessas últimas partidas fizeram parte de um confronto em mata-mata na Copa do Brasil com o Palmeiras. Máxima dificuldade. O Flamengo fez um primeiro jogo muito bom, um segundo jogo bastante criticável, não tanto quanto o primeiro jogo do Palmeiras nessa mesma série. Sim. E provavelmente o que determinou a passagem do Flamengo para a próxima fase da Copa do Brasil foi ter sido um pouquinho menos incompetente do que o Palmeiras foi como visitante. Então, os 2 times cometeram pecados parecidos. Não conseguiram atuar fora de casa de acordo com o que eles são em termos de personalidade. Só que o segundo jogo, ele sempre merece uma análise diferente, porque tem uma equipe defendendo um resultado. Foi o caso do Flamengo. E com este treinador, não daria para esperar um comportamento muito distinto do que o Flamengo teve. Daria para esperar uma atuação diferente, um pouco melhor, oferecendo um pouco mais de perigo ao adversário, mas sempre, por mais armas que o Flamengo tenha e por mais condições que o Flamengo tenha para ir como visitante a qualquer estádio e jogar melhor e ganhar e se impor, em confrontos de mata-mata, eu acho muito difícil a gente ver isso, a não ser que o adversário seja um time inferior tecnicamente. É claro que esse não é o caso do Palmeiras e o Flamengo passou raspando. Isso incomoda demais o torcedor que acha que o Flamengo tem a obrigação de dar espetáculo, de jogar de acordo com a sua superioridade técnica, deixar isso muito claro no campo 100% das vezes. O futebol, ele muitas vezes é diferente desse jogo imaginário que está na cabeça de muita gente. 100% das vezes, independentemente do adversário, porque estamos falando que era o Palmeiras, né? Mas tudo bem. As lesões, de fato, aqui já até mandando aquela força ao Everton, Cebolinha e ao Vinha. A gente nunca quer que os jogadores se lesionem ainda mais com gravidade, né? A lesão do Everton Cebolinha é no tendão de Aquiles, né? Ele rompeu o tendão de Aquiles da perna esquerda e não joga mais em 2024. E o Vinha teve lesão no joelho direito confirmada e também terá de ser operado.
Estamos falando de 2 jogadores importantes, especialmente o que vinha fazendo o Everton Cebolinha nesse período de Copa América que a gente citou aqui, ele foi fundamental. Eu queria que você falasse do peso da baixa, Mari, mas ao mesmo tempo já projetando como vai ser esse Flamengo nessa contagem regressiva do mercado. Óbvio que o elenco é muito bom, mas ele já sabe que não pode contar com 2 jogadores importantes na sequência do ano. Como é que você imagina o Flamengo nessa janela de meio de ano? A gente está falando de peças, principalmente do Cebolinha, que pode impactar briga por títulos, né? A gente coloca no plural porque é justamente isso. É um Flamengo vivo nas 3 competições em que se planeja uma temporada para ir forte em todas as competições, para brigar por título em todas as competições. Então, talvez sim, vai precisar de um certo olhar, pensando muito nisso. Assim, é um trabalho e uma diretoria que não se permite se colocar em outra situação que não brigando muito bem por títulos. Assim. E mesmo assim, né, aquilo que a gente já falou, mesmo ganhando títulos, vai ser na base da crítica, vai ser na base de que nunca está bom, o desempenho nunca é 100%. Então, acho que para você se manter muito forte, pensando na régua do Flamengo, vai precisar buscar alguém para esse lado esquerdo. Eu acho que pro lado do Cebolinha, principalmente no ataque, assim, vai precisar buscar, porque ele se coloca nessa condição, assim. Ele foi muito impactante e, na visão do Tite, tem muita confiança, né? O jogador com o treinador, assim. Então, acho que o Flamengo ele vai precisar ir buscar. Ô André, tem que ser mais agressivo, então, agora no mercado, por conta dessas 2 lesões, e gastar um dinheiro que naquela posição não estava pensando em gastar, né? Ainda estava tentando investir um dinheiro alto no Claudinho, está muito difícil, outros atletas também podem chegar, e agora essa preocupação com esse lado esquerdo. Eu acho muito improvável que o Flamengo não se mexa, independentemente de já estar, né, na busca de reforços, jogadores que têm sido ventilados aí há algum tempo, o Flamengo continua trabalhando. As diretorias estão sempre trabalhando, né? Aquelas que têm condições para isso, tanto do ponto de vista da competência quanto as condições materiais, financeiras. E o Flamengo tem, sem dúvida. E agora, com a perda desses jogadores, eu acho muito pouco provável que não chegue gente para jogar. Porque o Cebolinha, em especial, eu não quero comparar as dores, né? Que seria uma insensibilidade, mas o Cebolinha, em especial, se machuca de novo, acho que é a 5ª lesão dele no Flamengo. Claro que essa é a mais séria, a ruptura de tendão de Aquiles é um negócio brutal. Mas no momento em que ele está melhor. As outras vezes em que ele se machucou, acho que ele não tinha se estabelecido. A chegada do Tite muda a trajetória dele no Flamengo. O período da Copa América, quando o Flamengo perdeu um monte de jogadores para as seleções, ele assume, ele se apresenta, ele ajuda, ele é decisivo. E, infelizmente, teve uma lesão muito séria. Ele tem uma lesão, né? Ele passa ali ainda uns 2 jogos, aí volta, mas volta em alto nível. Contra o Palmeiras, mas volta em alto nível rapidamente. Ele foi substituído pelo Luiz Araújo no primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Palmeiras, ali metade do primeiro tempo, alguma coisa assim. Foi assim, um primeiro momento de dificuldade que acabou se transformando, o time do Flamengo transformou numa oportunidade, porque o Luiz Araújo fez um gol e deu assistência para o outro. Sim. Mas perder um jogador da capacidade dele, e o Vinha também, é óbvio, é muito ruim. O Flamengo vai se mexer. A gente segue aqui o Sport Center agora para falar sobre... Esse é o nosso comentarista glacial. Gostei dessa. O Biner é um comentarista olímpico. Olímpico, temos um comentarista glacial, exatamente. E a gente? E a gente, eu não sei, a gente define aqui durante o programa. É o seguinte, faz muito tempo que a Libertadores parou, que a Sul-Americana parou também, né? Faz tempo. Tem gente que nem lembra direito dos confrontos ou qual vai ser o chaveamento ali. Vamos relembrar as pessoas. Isso é importante. Isso é importante. Passou agora o que vem depois. Não é? Como é que é mesmo? Quem vai pegar quem mesmo? Como é que tá essa brincadeira? Então é o seguinte, fã de esportes. Temos São Lourenço e Atlético Mineiro esta semana. Atlético Mineiro sem o Hulk. O São Lourenço numa pindaíba danada. Muita coisa mudou. Piorou muito o São Lourenço nesses últimos 2 meses. Venderam jogadores importantes. Grêmio e Fluminense, né? Que fizeram uma primeira fase ali, o Fluminense sem muito brilho, o Grêmio com alguma dificuldade, perdeu os 2 primeiros jogos, aí teve que parar por causa da catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul. Os 2 brigando para não cair. Os 2 brigando para não cair. O Grêmio num melhor momento agora, né? Mas é um confronto dificílimo.
Aí a gente vai ter o Tajeres contra o River Plate. Colo-Colo. E olha... Possível, você não sabe, por exemplo, os jogadores vão ser vendidos, jogadores que vão ser, que vão reforçar essas equipes, né? Como cada um vai se movimentar no mercado, que é um mercado com a janela aberta de contratações, já voltando a Libertadores, mas os clubes brasileiros até dia 2 de setembro podem contratar e podem perder jogadores também, tá? Isso faz a diferença. Como o São Lourenço na Argentina perdeu os adversários de clubes brasileiros, o adversário do Atlético Mineiro, perdeu 3 jogadores. Jogadores eles teve que fazer grana. Um deles está no Palmeiras, no Real. Um outro exemplo, hein? Boa notícia para a torcida do Flamengo. O Bolívar, que vem com uma campanha, foi líder do grupo, teve 13 pontos. Porque não é fácil, na altitude ele ganhou de todo mundo, né? E foi bem fora de casa. Perdeu para o Flamengo, mas ele teve um empate, teve vitória também, ganhou do Palestino, empatou com o Milionários. Um dos destaques da equipe foi o Chico da Costa, um jogador brasileiro. Ele simplesmente fez 5 gols, como um dos artilheiros da primeira fase da Libertadores. Cara que fazia gol e resolvia jogo. Foi vendido. Sabe para onde? Foi para algum lugar importante. Não, 2 milhões de dólares. Foi para o Cerro Porteño. Por 2 milhões? Vem, dane-se a Libertadores. Eles estão ali tentando, não é que vai ser fácil, mas eles estão tentando se recompor, não vai ser fácil. Mas é assim, cara, tem proposta, um abraço, não tem essa de, essa Libertadores vale tudo pra gente. E as duas equipes da altitude, né, severa, os dois bolivianos, o Strongest e o Bolívar, lá no alto, no topo dos seus grupos na fase de classificação. Sim. Então, sim, passa tudo isso nesse cenário de clubes brasileiros agora. Como é que estão os adversários também? Claro que nós temos aí, no caso, dois confrontos brasileiros, né? É aí que você consegue medir exatamente, porque Grêmio e Fluminense parece que escolheram o mesmo lugar para se esconder, né? Porque é de recuperação. O Fluminense ainda trocou de treinador e trocou não só de treinador, mas de ideia de jogo. O Grêmio está tentando recuperar uma ideia, mas é o que fez mais jogos ali. Tem 21 partidas. Sim. Isso pesa. Porque tinha jogo, estava devendo jogo. Isso pesa demais. Então, cara, não é fácil. E no mata-mata, por exemplo, Grêmio e Fluminense, no mata-mata não dá para... Não consigo te dizer, olha, esse aqui está em vantagem por causa disso, disso, disso. No mata-mata, a gente está falando de 1 gol de diferença, um gol que pode classificar, uma diferença de saldo, então vejo muito igual. E do outro lado, numa parte mais alta da tabela, Palmeiras e Botafogo. Palmeiras e Botafogo. Poderiam estar no momento, o Palmeiras já vem com uma fase mais difícil, mais longa. Mas o Botafogo também poderia estar um pouquinho melhor, mas está ótimo no Brasileiro, né? Sim, é líder. Mas ali, eu acho que a gente vai ter um confronto também muito duro. O Palmeiras, nesses jogos, no jogo de sábado contra o Flamengo, né, domingo, termina o jogo, o Abel sai que nem um furacão do campo. Eu acho que aquilo poderia ter sido esse jogo na Copa do Brasil. A gente poderia ter feito esse jogo aqui. Ficou devendo. Então, cara, William, é muito difícil esses pequenos detalhes dizer esse aqui passa, esse aqui não passa. Sabe que eu tenho uma dificuldade aqui de pensar uma coisa, eu vou passar para o Jean. Jean Oddi com a gente aqui nesse linha de passe. Desses confrontos brasileiros, Jean, onde é mais difícil imaginar o classificado? No Fluminense Grêmio ou no Palmeiras e Botafogo? Por falar nisso... Pode falar, Jean, pode falar. Não, só porque em cima disso, o Calçade, no fim, ele está falando de uma imprevisibilidade da Libertadores que é inerente a qualquer campeonato de mata-mata, né? Quer dizer, você nem sempre vai ter o melhor vencendo, você tem detalhes que resolvem as classificações, podem ser de azar, pode ser de arbitragem, pode ser de uma felicidade absurda de um jogador específico, enfim, assim são os mata-matas. Nos pontos corridos, não. E por isso eu só queria, e aí agora fazer um elogio ao Tite, pela escolha que ele teve diante do jogo do Palmeiras, porque é fácil também olhar para o resultado e depois do resultado fazer a avaliação do o cara acertou, o cara errou. Eu acho que assim, o jogo contra o Palmeiras era um jogo em que o Flamengo não podia poupar os seus principais jogadores olhando para a Libertadores.
Porque o jogo contra o Palmeiras não era só um jogo em que o Flamengo poderia ganhar 3 pontos. Era um jogo em que ele poderia tirar 3 pontos do Palmeiras, não permitir que o Palmeiras conquistasse nenhum ponto, abrir 6 pontos diante de um candidato direto na briga pelo título, com um jogo a menos. Então, seria uma situação de enorme vantagem. E não vou dizer que seria descartar um candidato ao título, mas seria afastar demais esse candidato da briga pela taça. Então, eu entendi perfeitamente a ideia do Tite ao fazer isso. E eu que critiquei, inclusive, a escolha do Tite em poupar jogadores importantes no Allianz Parque no primeiro turno. Eu acho que é preciso elogiar. E aí você vai dizer, mas tem jogo de Libertadores. Sim, tem jogo de Libertadores. Eu acho que é óbvio que não dá para os caras jogarem toda quarta e domingo, mas em alguns momentos específicos. Se você tem informações que indicam que os caras vão aguentar, em alguns momentos específicos você faz esse esforço. E isso acontece, inclusive, na Europa. Basta a gente olhar para os principais times da Europa que, às vezes, fazem esse esforço. Qual é o grande azar do Flamengo? Porque aí, para mim, é azar mesmo. É que esse discurso todo que eu falei do Flamengo em relação ao Palmeiras, ele vale, obviamente, também para o confronto contra o Botafogo. E aí o que acontece? O Flamengo tem o jogo contra o Palmeiras pelo Brasileiro, o jogo com o Bolívar Libertadores, o jogo com o Botafogo pelo Brasileiro e o jogo com o Bolívar Libertadores. Aí, obviamente, não vai dar. Não vai dar para escalar o mesmo time, o time principal, nos 4 jogos em seguida, com a intensidade desses jogos, com a importância desses jogos, e ainda mais tendo o Flamengo o elenco que tem. Então, obviamente, ele vai rodar. Mas eu acho que é preciso elogiar o Tite por respeitar o Campeonato Brasileiro, dar ao Brasileirão a importância que ele tem e entender que aquele jogo que aconteceu no final de semana contra o Palmeiras poderia ser um jogo praticamente para afastar um candidato ao título. Então, eu acho que ele fez muito bem na escolha dele. Agora vamos ver como ele vai tratar os próximos jogos e especificamente o jogo contra o Botafogo, que é também um candidato direto, o líder do Campeonato Brasileiro. Foi legal o Jean falar do Flamengo, eu queria entrar justamente no assunto Flamengo. É o nosso jogo na quinta-feira, 9h30 da noite, depois tem linha de passe, antes tem pré-jogo no ESPN FC, se acompanha no Disney Plus também. Vamos lá. Imaginando esses confrontos aí, Bolívar, né? E de volta no meio tem um Botafogo. Qual é a receita para quinta-feira? Porque eu vi muita gente já falando, não, quinta-feira, óbvio que tem que ser completinho o time, com o que tiver à disposição, óbvio, isso não se discute, mas quinta-feira é um jogo que o Flamengo tem que fazer. Não é negociar 1-0, é um jogo para 2, 3-0, se possível, para poder negociar com os outros dois e para poder evitar qualquer tipo de susto jogando na altitude. Primeira fase foi 4-0, né? É com tudo? É o jogo do tudo ou nada? Ele fez o segundo jogo contra o Bolívar em casa, depois de ter tomado 2-1 na Bolívia. Não foi legal o Flamengo fora de casa. Foi. Ele primeiro encarou o Milionários em Bogotá, 2.600 metros, não foi bem. E a altitude, cara, para quem não está na altitude, pode parecer uma brincadeira. Quem tem que correr lá é outra conversa. Realmente faz diferença. Então, quinta-feira é o dia de... O mundo ideal é repetir o placar daquele primeiro jogo. Porque aí você leva 4-0 para a Bolívia, você já quebra o teu adversário. Até um 3-0 já estava legal. Você quebra, tá lindo. Você quebra o adversário. O problema é, sim, pode ser... 2-0 é ruim? Gente, ganhar o jogo não é ruim. Mas com 2-0 ele sabe que ele vai sofrer lá. Toma um gol, as coisas ficam justas e a equipe pode sofrer um pouquinho. Porque o desempenho não é igual. Tá? O único time que performou melhor, que teve um desempenho melhor na altitude, na fase de grupos, foi o Milionários, que saiu de 2.600 para 3.600. Veja o que chegou, entendeu? Foi o time, você olhando os números, tudo, você fala assim, eles encararam melhor. Por quê? Porque eles subiram, em relação ao que eles estão acostumados, 1.000 metros. Quem está ao nível do mar vai a 3.600, vai encarar um frio. É outra coisa. Pode ser 0, pode ser -2, tá? Tem sido assim na Bolívia esses dias. Então você pode chegar na hora do jogo com 2, 3 graus e isso também faz diferença no rendimento, que é o frio, o jogador puxa e não vem, o ar, a bola fica mais rápida, tem menos resistência. Então, uma série de motivos que você tem que minimizar. Se minimiza como? Vencendo bem. Então, esse é o jogo, esse é aquele jogo que tem uma marca especial
na tabela ali, que deveria ter para o Tite, fala assim, esse jogo tem que ir com tudo. Ele foi com tudo contra o Palmeiras. Não foi, perdeu 2 jogadores. Ele tem... Mas valeu a pena assumir o risco. Não estou dizendo que deveria ter ido com os reservas. Apenas que, para as pessoas entenderem que o porquê quando você tira um ou outro jogador da partida, para uns é frescura, mas quem está dentro sabe por que está tirando. E sabe também quando vai forçar. E nesse caso, nem eram jogadores que... Eram jogadores que... Você pega um tendão de Aquiles. Tá quase para romper. Ninguém tem essa informação e vai usar o jogador. Mas, eu digo, o jogo pode acontecer. Você perder 2. São 2 jogadores importantíssimos. São jogadores de um lado do campo, o lado esquerdo. Não, e outra, hein? O reserva do Cebolinha não pode jogar. Que ele foi o Bruno Henrique. Que ele foi expulso no jogo contra o Milionários, né? Foi suspenso no jogo contra o Milionários. Vai de Luiz Araújo, enfim, ele vai ter que repensar ali. Mas o elenco do Flamengo é um elenco que te dá condições de suprir necessidades nesse momento, né? Agora, a gente tem um Flamengo que eu acho, Elton, que assim, é a hora de tentar replicar ou aquele jogo que foi contra o Atlético, que o Flamengo atropelou e foi com um time reserva e tal, época de Copa América. Reserva que eu digo porque os caras estavam atuando na Copa América. Com o Atlético também bem desfalcado. Bem desfalcado. Ou replicar o jogo contra o Palmeiras no Maracanã, aquele jogo que só deu o Flamengo, e mesmo assim ficou no 2-0. Um 2-0 é um resultado perigoso. Como foi contra o Palmeiras, não tivesse aquele gol impedido, tinha ido para os pênaltis. Replicar pelo menos um 3-0, ele teve chances contra o Palmeiras, agora contra o Bolívar. Né? E o Flamengo sabia que aquele resultado era tão perigoso que no jogo seguinte poupou contra o São Paulo para jogar contra o Palmeiras. Pois é. Tendo essa vantagem de 2 gols de diferença. Então, o Tite sabia que era um resultado que não classificaria o Flamengo no primeiro jogo. E foi de um primeiro tempo de muita imposição e o segundo tempo mais equilibrado, o jogo do Maracanã. O Flávio Robato, né, o técnico do Bolívar, ele não vai jogar como jogou a primeira fase contra o Flamengo, no Maracanã especificamente. Vai ser um time mais fechado, um time que vai negar espaço, porque ele sabe que agora é mata-mata, jogo de 180 minutos. Ele precisa levar algo para a Bolívia. Então, é lógico que o Flamengo precisa... Eu acho que essa discussão nem passa pela cabeça de qualquer pessoa da comissão técnica do Flamengo. Vamos jogar com equipe alternativa, dosar aqui, pensando no jogo da volta. De quinta. Esquece. Até pelos desfalques também. Se o Bolívar se a sede não fosse La Paz, a gente pensaria outra coisa, Sim. Não é La Paz. Repito, para quem não está desde o início, eles venderam o principal atacante, o cara que fazia os gols. O Chico o Bruno Sávio agora, a referência do... o Bruno Sávio está jogando lá, permanece. E é um time, assim, mudou um pouquinho, tem algumas mudanças, jogador que venceu o empréstimo, o outro que foi vendido, mas, poxa, uma equipe que não pensou 2 vezes em vender o artilheiro, classificado em primeiro lugar na fase de grupos, vendeu para o Cerro Porteño 2 milhões, não é 20, 2 milhões de dólares. Tem negócio? Tem, tchau. Mas o Flamengo, se não é que eles ruíram, ainda é uma equipe que pode ser competitiva. E o Flamengo tem o Botafogo. Então o Flamengo joga na quinta, Jean, na quinta, sexta, sábado, domingo, Botafogo. Não dá para ir com o mesmo time contra o Botafogo. Talvez, ele pode até repetir um outro jogador. Mas quem te disse que o Botafogo também vai ser o principal? Botafogo tem essa situação. Ele vai estar no meio da disputa porque é o também. seguinte, o que vai determinar muito a escalação, muito, talvez um pouco, não muito, o que pode determinar algumas escolhas para domingo é o resultado de quinta-feira. Uhum. É o tamanho do resultado. Sim. Aí você pode pensar no que vai fazer. Agora, se for um resultado daqueles que o jogo de La Paz é um jogo difícil... Por isso que é importante, justo. O que você falou, esse 4-0, claro que é uma goleada e tal, não vai cravar que é uma goleada do Flamengo, mas se o Flamengo consegue fazer um 3-4-0, dá até para pensar com carinho a mais no domingo, não sei se principal no domingo. É um confronto direto com o Flamengo, com um jogo a menos em relação ao Botafogo. Então, pode ser. Você pode pensar com mais carinho para esse jogo e lá na outra quinta, aí você dá uma dosada. O Jean podia falar. E o Botafogo também sai. Sim, pode falar, Jean. Não, até porque, primeiro, é quinta-feira, o jogo contra o Bolívar, e depois, acho que isso, para mim, tem que ser muito considerado por parte do Flamengo. O jogo contra o Bolívar fora de casa é um jogo em que
a qualidade determinante do jogo é física, ela não é técnica, não é a qualidade dos seus jogadores. É um jogo que acontece num contexto tão diferente, tão difícil para os jogadores brasileiros, que você tem que considerar, acima de tudo, a questão física para determinar qual vai ser o seu time. E é óbvio que o Flamengo precisa, como vocês disseram, fazer de tudo, e se fizer um gol, tentar fazer o segundo, e se fizer o segundo, tentar fazer o terceiro, e se fizer o terceiro, tentar fazer o quarto, para tentar resolver a parada no Maracanã, porque toda a qualidade técnica superior do Flamengo conta muito menos, vai valer muito menos no jogo que acontece na Bolívia. Mas até por isso, eu acho que assim, se o Flamengo consegue um bom resultado, talvez o determinante para definir qual vai ser ou qual tem que ser a escalação para o jogo de volta não seja a qualidade técnica dos jogadores. Ah, o Arrascaeta é um craque, é o melhor jogador do Flamengo, mas será que é o Arrascaeta que tem que jogar num jogo de volta nessas condições? Será que... O que eu quero dizer é, o Flamengo tem inclusive o histórico recente de um jogo lá por parte dos seus principais jogadores, ou não dos seus principais jogadores, mas de jogadores importantes que podem ser alternativas também para o jogo contra o Bolívar lá. E acho que isso tem que ser levado muito em consideração, porque a gente sabe também que os jogadores sentem de maneira completamente diferente. A gente tem vários colegas, né, comentaristas que jogam futebol, que jogaram futebol e que são nossos colegas na ESPN, e a gente percebe conversando com eles que a maneira como cada um reage à altitude é completamente diferente. Então, alguns sentem mais, outros sentem menos, e a dificuldade que um vai ter é diferente da dificuldade que o outro vai ter. E se é assim, e se o Flamengo jogou lá recentemente, ele vai ter que levar em consideração isso tudo. Pegar o histórico do que aconteceu naquele primeiro jogo na Bolívia e considerar, bom, esse cara não sentiu nada, ele está bem, fisicamente ele vai conseguir entregar tudo ou quase tudo, beleza, ele vai estar no time. E a partir daí, talvez ir moldando qual é a sua equipe para o jogo de volta, porque realmente é uma... Agora, tudo isso só se torna possível, evidentemente, aí até por uma questão de pressão popular, tudo isso só se torna possível se você fizer um bom resultado no jogo de ida. E aí acho que talvez essas explicações, elas têm que ser dadas até de antemão, falando, olha, é um jogo tão diferente, é um jogo em que alguns jogadores têm tantas dificuldades que a gente vai escolher o melhor time para jogar lá nas condições que nos são apresentadas. Então acho que ir bem nesse jogo ajudaria a, de repente, escolher, baseado na questão física, quem ia jogar no jogo de volta, e aí sim, como disse o Elton também, escalar um time forte para enfrentar o Botafogo, porque esse é um jogo que tem um peso muito parecido com o jogo que o Flamengo fez contra o Palmeiras. Repito, muito azar do Flamengo, que justamente os dois jogos contra os dois principais adversários na disputa pelo título, e eu sei que Fortaleza está em cima, tá? Mas não vou entrar nessa questão, esses dois jogos aconteçam justamente entre dois jogos de Libertadores. Coisas do calendário. Vou te liberar, viu, Jean? Que eu sei que o senhor vai jantar aí no restaurante. Você sabe que o pessoal está fechando o restaurante, inclusive. Deve tomar um sorvete, né? Tá com calor, o sorvete vai muito bem com esse tempinho, né, Jorge? Obrigado, viu? O pessoal aqui já desligaram. Não vou jantar porque você viu que até desligaram as luzes e tudo mais. Então, é isso, mas é isso. Amanhã a gente vai estar no ar. Toda a turma, toda a trupe aqui vai estar no ar. Não, eu já jantei, Calçade. Você acha que eu vou correr esse risco? Né? Frio tudo bem, mas fome eu não passo, não. Valeu, amigos. Até amanhã aí, durante o dia todo, durante toda a programação da ESPN, todas as informações com todo mundo que está aqui a respeito desse emocionante e importante confronto entre o Grêmio e o Fluminense. É isso aí, super cobertura. Toda a nossa equipe amanhã. Então. Claudinho, do Flamengo, está sendo atrapalhado pelo Zenit, que não quer vender o jogador. Então não deve rolar. Alcaraz, no momento, é um cara que tem mais chance. O Flamengo vai ter que ser mais agressivo no mercado. A janela de transferências fecha no dia 2 de setembro. Vale destacar que o Flamengo só pode escrever reforço para a Libertadores a partir das quartas de final, passando pelo Bolívar. O Flamengo vai vender o Wesley para a Atalanta. A proposta dos italianos envolve valores que chegam a 20 milhões de euros com bônus.
através de metas, 16 milhões de euros fixos. O problema é que o Varela está com uma lesão no quadril direito, está em processo de transição e dificilmente jogará contra o Bolívar. E agora? Vende o Wesley por 20 milhões de euros, eu acho que é um valor exorbitante, tem que vender. O jogador quer ir também, claro. A Atalanta é campeã da Europa League. E caso o Wesley seja vendido, no momento no elenco tem o Lucian e o Daniel Salles, laterais direitos do Sub-20, que ainda não jogaram no profissional. O Lucian entrou nos acréscimos de 2 jogos do Carioca. Os 2 têm 18 anos. O nome de Michael é um nome que também é comentado, é considerado um nome perfeito para substituir o Cebolinha, só que o Michael está pedindo um valor salarial muito alto, porque ele ganha na Arábia um valor muito alto. Então, esse impasse financeiro no momento é um problema. Mas o Michael, ele pode ser um nome também que volte ao radar do Flamengo. O Flamengo vai buscar a reposição e a contratação de jogadores. Beleza? Então é isso, minha gente. Foi uma live com esses assuntos. Beleza, Vene. E os 4 milhões em metas? Será que são metas difíceis para o Wesley? Na minha concepção, não. Pelo que eu apurei, vamos lá. Papel e caneta na mão. 1 milhão de euros quando o Wesley completar 20 jogos com a camisa da Atalanta. 1 milhão de euros quando o Wesley conquistar qualquer título com a camisa da Atalanta. 1 milhão de euros com classificação da Atalanta à Europa League. E mais 1 milhão de euros se a Atalanta chegar às oitavas de final da Europa League. Na boa, são 4 metas aí super acessíveis. O Wesley é um jogador que tem poucas lesões. A verdade é essa. Ele tem regularidade e a Atalanta quer muito jogador. O treinador entende que o Wesley se encaixa perfeitamente ao estilo de jogo que é praticado hoje na equipe italiana. 20 jogos. Dá para ele completar em 6 meses. Beleza. Conquistar título com a camisa da Atalanta. Dá para conquistar aí a qualquer título. Chegar à Europa League também não é nenhum absurdo. Chegar às oitavas de final da Europa League também não é nenhum absurdo. Ou seja, o Flamengo pode vender o Wesley por 20 milhões de euros, pessoal. 20 milhões de euros hoje é muita grana, 120 milhões de reais. E aí, o Flamengo vai vender ou não vai? Fabrício Bruno será vendido ao Rennes da França ou não vai? O Flamengo vai buscar reforços para a vaga do Cebolinha e para a vaga do Vinha, pensando em 2024? Essas respostas a gente vai trazer aqui agora. Sim, o Flamengo vai buscar reposição a Cebolinha e Vinha, mesmo nessa janela, já numa reta final de janela, mas o Flamengo já está olhando o mercado, buscando opções, e aí vocês, torcedores, vocês podem comentar à vontade, sugerir nomes aí, quais nomes vocês queriam para lateral esquerda, para ponta esquerda, vocês podem comentar à vontade, mas sim, respondendo essa pergunta, o Flamengo vai buscar reposição, isso foi definido na reunião do Conselho de Futebol nessa segunda-feira. E o Wesley? Até o momento, o Flamengo não respondeu se vai vender o Wesley para a Atalanta. Lembrando, essa proposta que eu mencionei para vocês foi a proposta que chegou ao Flamengo. O Flamengo, obviamente, pode renegociar valor e ou condições também de pagamento. Porque o Flamengo recebe a proposta e pode fazer uma contraproposta. A Atalanta vai aceitar? Não tem como eu falar isso para vocês. Não tem como prever o futuro. Mas isso é uma proposta que chega. O Flamengo pode fazer uma contraproposta, pedir mais dinheiro, pedir que não tenha bônus, que seja 20 milhões de euros de maneira fixa. O Flamengo pode fazer isso. Mas, até o momento, o Flamengo não deu a resposta. E, pelo contexto, pelo cenário que o Flamengo vive atualmente, o Flamengo tende a negar essa proposta. Antes tinha topado, só que o Flamengo agora já vai ao mercado em busca de um lateral esquerdo e de um ponta esquerda. Se você vender o Wesley, você só vai ter o Varela à disposição. O Flamengo também tem que ir ao mercado de maneira urgente. Isso aí, nação, ficamos por aqui. Esse foi mais um corte aqui do nosso canal
Mundo Fla React, sempre trazendo aí conteúdos diários aqui para vocês sobre o Flamengo nessa terça-feira. Se você gostou aqui do nosso conteúdo, do nosso canal, galera, deixe seu like, se inscreva, que assim você irá nos ajudar a sempre trazer aí conteúdos diários do mais querido e mais amado do Brasil, Flamengo. Vamos deixar aquele like, se inscreva e ative o sino, galera.